Ele me demitiu na frente de todos. E depois, Priglazil na Ugin. Como se eu ainda devesse agradecer. E aquilo foi só o começo. Eu comecei a pensar. Quando tudo começou a ruir. O som da porta se fechando atrás de mim ainda ecoava quando os sorrisos fingidos cessaram. A sala envidraçada estava lotada. Diretoria completa, novos gerentes, estagiários. Era uma reunião estratégica, disseram. Mas eu fui o único chamado pelo nome. Podemos agilizar isso? Disse Leandro, o novo VP, sem levantar os olhos do notebook. Você já sabia que essa conversa ia acontecer? Não sabia. Mas a frieza dele me fez parecer idiota por pensar o contrário. Os tempos mudaram, completou ele, cruzando os braços. A empresa precisa de outra postura. Você foi importante sim, mas agora é hora de oxigenar. Oxigenar. Um termo bonito para jogar fora quem construiu a base em silêncio. Do lado de fora, aplausos por algum pitch ridículo. Do lado de dentro, meu crachá sendo deslizado de volta na mesa. Ninguém olhou nos meus olhos. Nenhum obrigado. Nenhum sinto muito. Só uma frase. RH vai entrar em contato. Boa sorte, Marcelo. Eu saí, mas não quebrei. No térreo, a recepcionista fingiu que não me reconheceu. Fiquei alguns segundos parado, só observando. Dois caras do financeiro riam perto do café. Um deles, novo, arrogante, comentou em voz baixa. Finalmente, já estava virando peça de museu, né? Entrei no elevador, apertei o botão e fiquei olhando meu reflexo nas portas metálicas. Terno alinhado. Respiração normal. Mas alguma coisa dentro de mim se movia. Não raiva. Outra coisa, silêncio. Lembrei da reunião de 2 anos antes, quando eu mesmo aprovara a compra da divisão que agora estavam otimizando. Fui eu que construí os fluxos que ninguém entende. Que mantive os contratos estratégicos vivos no meio do caos da pandemia. E agora? Um clique. Delete. Na rua, o ar parecia mais limpo do que nunca. Andei até o carro sem abrir o celular, sem ligar para ninguém. Só sentei, fechei os olhos e fiquei escutando o som da cidade. Pela primeira vez em anos, eu não tinha onde estar. E, estranhamente, aquilo não me assustava. 3 dias depois, Leandro postou uma selfie com a legenda "Transformando cultura com coragem". Tinha 15 comentários de bajuladores, todos com emojis. E então, no fim da lista, uma curtida que me gelou. Era da Carla, minha ex-equipe, meu braço direito. Ela sabia. Ela tinha assistido tudo. E ainda assim, bateu palma. No mesmo dia, recebi uma mensagem dela. Oi, Marcelo. Foi uma surpresa. Mas acho que no fundo, já dava para sentir. Espero que esteja bem. Se quiser conversar. Não respondi, mas guardei. Aquela frase. Aquele tom. Aquela pausa entre surpresa e sentir. Foi ali que algo começou a se formar dentro de mim. Não era plano, nem desejo de revanche. Era só uma constatação. Eles acham que eu saí. Eles acham que ganham sozinhos. Eles erraram. Eu continuei caminhando. E o mundo seguiu sem mim. Mas eu já não era invisível. Havia um silêncio pesado atrás, mas também uma escalada invisível à frente. No bairro antigo onde guardava meus pensamentos, encontrei o café que frequentávamos nos piores dias. A porta rangia igual à minha paciência. Pedi o de sempre, sem olhar no olho de ninguém. Sentei num canto. Vi a fumaça do expresso subir lenta e firme, como se protegesse meu plano de nascer de novo. Dentro do bolso, um cartão rabiscado à mão, com números, nomes, códigos. Era só um lembrete. Eu comecei a pensar em mim como engenheiro do meu próprio sistema. Reconstrução num esquema menor, secreto, eficiente. Pisquei. O barulho de passos alheios me relembrou que o mundo corporativo segue. Mas sob essa fachada, tudo cambaleia. Uns apagarão luzes, outros fingirão que nada mudou. Mas eu sabia. Correntes têm nós fracos. Sem pressa, abri o celular. Não para mandar mensagem, só para observar. Vi o nome de Carla ali. Se quiser conversar. Tudo. Isso era botão de partida. No retrovisor, memórias me passaram.
reunião com investidores, planilhas virando contratos oficiais, o caos tecnológico que suavizei com urgência, o sistema que sobreviveu quando outros morreram de erro. Eu estava lá quando tudo foi mantido, sem anúncios. E agora, eles fingiram que eu era zerável. Parei de fingir também. Comecei a observar as falhas surgirem no sistema corporativo. Corridas de último minuto, reuniões frustradas, e-mails que chegavam com erros estranhos. Quero que sintam o vazio que criaram. Quero que sintam a falha que provocaram. Usei uma conexão antiga, um servidor hospedado num canto da infraestrutura, um testador, um ex-colega que se demitiu quando a reestruturação começou. Ele enviou logs falsos, bufou os alarmes, o sistema tremeu. Sem eu apertar nenhum botão no alto escalão, começaram a checar. Vi planilha viagem, com números puxando lixo. Vi TI levantar ticket urgente. Vi notas da reunião em vulgares. Eu não voltei. O sistema me puxou de volta, desconcertado por si só. Uma noite, recebi trecho de chamada gravada. Você entende? Precisamos dele, agora. Não eram eles pedindo para me trazer. Era o sistema gritando dentro deles. A retirada começou a ser cancelada. Mas ninguém me enviou esse aviso. Dias depois, no vão de um corredor qualquer, ouvi um papo abafado. 2 diretores novos, rostos tensos, olhando para a tela. Se não colocarmos ele de volta na linha certa, tudo isso cai. Ouvi apenas isso, sem nome, sem pedido. Mesmo assim, entendi. Nunca liguei o telefone. Nunca marquei reunião. Tudo se rearranjou sozinho. O projeto secreto que eu coordenei ficou órfão, antes dele ser revelado. Agora, ele surgiria no jogo de verdade. Cartões corporativos começaram a pipocar meus privilégios. Mas eu não solicitei. Comecei a receber convites esquecidos, agendas redirecionadas para mim. Parecia que me devolviam a cadeira, mas eu não voltei para ela. Em vez disso, espero. Distante, mas no epicentro. Cada movimento se reorganizou para manter algo que reconhecia meu valor, e eu apenas segui. Porque o sistema me readequou, sem que eu precisasse barganhar ou gritar. Os risos de antes desapareceram. A chaleira corporativa que fervia se calou. E por trás das portas fechadas, quem me esnobou mal percebeu que a arquitetura inteira se desmontou. E remontou com minhas mãos invisíveis. Algo se moveu, lento e irrevogável. O poder burilado no silêncio retornou. E no fundo, o jogo mudou de tabuleiro. Mas eu não precisava gritar que estava de volta. Só precisava existir. Eu, no centro do mecanismo que eles jamais entenderam. Eu continuei, andando, sem me apressar. O mundo já tinha decidido que eu não existia mais. Então, agora ele que esperasse. O café da esquina ainda estava lá, com suas cadeiras tortas e cheiro de mofo antigo. Sentei no fundo, de costas para a parede, como sempre fazia quando precisava pensar. Pedi um pingado e deixei o celular em cima da mesa, com a tela virada para baixo. Ninguém me procurava. Ainda. Do lado de fora, o trânsito passava lento, quente, indiferente. Do lado de dentro, minha cabeça começou a organizar. Não sentimentos, dados, nomes, fluxos, posições. Onde estavam agora? Quem tinha se beneficiado? Quem permaneceu em silêncio? O silêncio, aliás, me dizia mais do que as palmas falsas. A mensagem da Carla ainda piscava sem resposta. Se quiser conversar... Aquilo me prendeu. Ela sabia que ia acontecer? Ela deixou? Ou só dançou conforme a música? Não importava. O que importava era que ela esperava que eu reagisse como sempre. Com elegância, com racionalidade. Mas eu não ia reagir. Eu ia observar. 2 dias depois, o primeiro sinal. Uma ex-funcionária me mandou um áudio, tenso. Marcelo, você ficou sabendo? O sistema caiu hoje cedo. Inteiro. Tiveram que reiniciar tudo manualmente. E ninguém sabe como restaurar os acessos prioritários. Tá um caos, fingi surpresa. Mas você saiu de lá também, não? Saí. Mas tem gente me ligando, achando que eu ainda tenho os logins antigos. Parece que ninguém mais entende
o que você deixou programado. Deixei o silêncio preencher. Do outro lado da linha, a respiração dela hesitou. E você tá bem? Tô sim, melhor do que nunca. Ela riu, mas sem graça. Desliguei. Na madrugada daquele mesmo dia, abri meu notebook velho, aquele que ninguém sabia que eu ainda usava. Entrei num servidor desativado, onde havia deixado um backup esquecido. Só arquivos, só logs, mas com o tipo certo de ruído. O tipo que irrita engenheiros e desespera gerentes. Eu não quebrei nada, só deixei de manter. Nos grupos internos, que ainda conseguia acessar anonimamente, os comentários começaram a surgir. Gente reclamando de instabilidades, alertas que não paravam de apitar, e-mails duplicados. Tudo pequeno, mas constante. Como uma goteira. Eu apenas lia e anotava. Quem tentava apagar incêndio? Quem se omitira? Quem começava a desconfiar? Leandro, por enquanto, estava calmo. Publicava frases de efeito, fotos de bastidores. Parecia seguro. Mas por trás da pose, eu conhecia o padrão. Excesso de controle. Quando ele começa a aparecer demais, é porque o chão já está tremendo. No fim da semana, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Silêncio por 2 segundos. Depois, uma voz masculina, tentando soar casual. Marcelo, aqui é o Fernando, do jurídico. Agente. Bom, estamos revisando alguns contratos antigos, e o seu nome apareceu. Tem uns pontos que só você pode esclarecer. Contratos antigos? Achei que tinham oxigenado tudo. Ele tossiu, sem jeito. Olha, é só para alinhar umas pendências. Se puder passar aqui. Desliguei, sem responder. Eles ainda não entenderam. Ainda acham que eu quero voltar, negociar, me justificar. Ainda não perceberam que o jogo já não é mais deles. Naquela noite, abri o celular e digitei uma mensagem para Carla. Não enviei. Apenas deixei o cursor piscando. Depois, apaguei tudo. Eu não precisava perguntar nada. Eles é que iam começar a perguntar. A primeira vez que escutei meu nome no andar de cima foi sem querer. Estava num coworking, fingindo escrever relatórios para uma consultoria qualquer, quando o celular do lado vibrou. Um conhecido do setor, distraído, atendeu em viva voz. Sim, o Marcelo. Ele que criou a espinha dorsal do Sigma. Sem ele, o protocolo trava. Travei. O Sigma era o projeto que eles fingiram não precisar. O mesmo que disseram que outros poderiam tocar. O mesmo que arquivaram quando me tiraram. Naquela noite, eu fui até o antigo prédio da empresa. Só para ver. Os vidros refletiam a cidade. Como se quisessem apagar o que existia por dentro. Mas eu sabia. Sabia que estavam perdidos. Sabia que os relatórios que eles mostravam nas reuniões agora eram só maquiagem. E então, decidi testar. Peguei um dos contatos que nunca apareceram nos papéis. Bruno, o analista sombrio que cuidava das integrações clandestinas. Ele devia favores e não gostava de Leandro. Preciso de uma visão, disse, de dentro. Ele mandou um link criptografado, onde pude ver logs, alertas, mensagens internas. O Sigma estava falhando. Não por ataque, não por sabotagem, pela ausência. Minha ausência. No dia seguinte, deixei um envelope anônimo na recepção da matriz. Dentro, um print com um trecho de código que só eu podia entender. Assinado com uma data antiga. Um lembrete. Você depende de quem desprezou. Na mesma tarde, Carla me ligou. Eu atendi. Você mandou aquilo? Eu? Respondi. Pausa. Respiração contida. Eles estão em pânico. Ninguém entende como corrigir os fluxos. Chamaram consultoria de fora. Mas os caras disseram que sem o autor original é arriscado mexer. E o Leandro? Fingindo controle. Mas eu vi ele hoje no corredor. O olhar dele. Tá diferente. Fiquei em silêncio. Marcelo. Você tá mesmo fazendo isso? Eu só parei de sustentar. Silêncio de novo. Dessa vez mais longo. Você quer voltar? Não. Ela não respondeu. Apenas desligou. Foi nesse ponto que percebi. A volta não era o objetivo. Nunca foi.
O objetivo era desconfigurar o jogo até que o tabuleiro fosse redesenhado. Com outras regras. Minhas regras. Usei os próximos dias para testar hipóteses. Mandei um dossiê falso para uma auditoria interna. Só um cheiro de irregularidade no contrato de TI. Uma faísca. Em menos de 48 horas, o jurídico abriu investigação. Os chefes começaram a se reunir em horários estranhos. Departamentos antes isolados agora se comunicavam como se estivessem se preparando para um impacto. E eu observava. Liguei para o Gustavo, um antigo mentor, hoje consultor externo. Falei sem citar nomes. Se uma estrutura inteira depende de um sistema mal documentado, quem tem o poder? Ele riu. Quem sabe onde começa o fio? E se o sistema falhar, mas ninguém puder provar sabotagem? Então é só natureza. Desgaste. Coincidência. Desliguei e voltei ao meu mapa. Agora, já não era sobre tecnologia. Era sobre arquitetura de poder. A estrutura, exposta, revelava que quem deveria mandar. Nunca soube como funcionava o que mandava. Não precisei forçar nada. Só deixei que a gravidade fizesse seu trabalho. E quando recebi o primeiro e-mail formal, convidando para uma reunião com o Comitê Externo de Crise, percebi que a engrenagem tinha girado de vez. Eles estavam vindo até mim. Mas já não era o mesmo jogo. Eles pediam ajuda. Eu carregava o silêncio, porque agora, cada passo que eu dava era parte de um desenho maior. A sala estava cheia, mas ninguém falava. Sentei na ponta da mesa, convidado como consultor externo. A mesma sala de reuniões onde fui descartado como peso morto. Agora, todos os olhares estavam em mim. Não de respeito, mas de receio. Leandro entrou por último. Terno novo, olhar morto. Fingiu surpresa ao me ver, como se não soubesse. Marcelo, que bom te ver. Assenti, seco. Vamos começar? Disse alguém do jurídico. Um telão foi ligado. Um gráfico vermelho pulsava no centro. Falhas de execução, prazos extrapolados, alertas não respondidos. O Sigma colapsava por dentro. Precisamos de um diagnóstico, disse a nova diretora técnica, tensa. Só você pode explicar como isso foi montado. Não respondi de imediato. Abri meu notebook devagar. Digitei uma linha de comando. A tela congelou por 2 segundos e voltou com um fluxo limpo, estável. Não é defeito, é ausência, disse, olhando para o Leandro. O sistema está exatamente como deveria estar, só que sem manutenção. Ele pigarreou. Então você admite que... Eu não admito nada. Só mostro o que vocês ignoraram. O silêncio desceu pesado. A nova diretora me encarou. Você pode ajudar a recuperar? Fiquei em silêncio. Fechei o notebook. Por quê? Perguntei, sem mudar o tom. Para manter a mesma estrutura que decidiu que eu era dispensável? Não é sobre isso, respondeu ela, quase sincera. É sobre salvar o que ainda dá para salvar. Eu me levantei. O que vocês querem salvar não existe mais. Saí da sala. Deixei todos ali, imóveis. Na portaria, Carla me alcançou. Você precisava ter falado assim? Falei como eles entendem. Você tá jogando com tudo. Não tô jogando. Tô limpando a mesa. Ela me segurou pelo braço. Olhei nos olhos dela. Pela primeira vez, vi medo. Não por ela. Por mim. Eu lembro de quando você só queria construir. Eu ainda quero. Só que agora... De outro jeito. Soltei meu braço devagar. Ela não insistiu. Naquela noite, fui até a sede antiga do projeto. Um prédio decrépito. Onde o Sigma nasceu em silêncio. Entre noites mal dormidas e códigos escritos no escuro. Abri a porta com a chave que ainda guardava. Lá dentro, o cheiro de café velho, papel úmido e uma coisa que ninguém mais entendia. Trabalho. Toquei na parede. Aquele lugar respirava verdade. Diferente da vitrine que tinham virado. Na mesa do fundo, um armário com caixas. Tirei uma delas, com relatórios impressos. Dentro, o blueprint original. Com todos os protocolos, algoritmos e uma frase escrita à mão. Não se constrói estrutura sem raiz. Eu era a raiz,
Eles cortaram. Agora, a árvore morria de pé. Sentei, peguei uma caneta e comecei algo novo. 2 dias depois, recebi um aviso informal. Leandro tinha sido afastado. Licença estratégica, diziam. No mesmo dia, Carla me ligou. Eles vão te oferecer um cargo. Não me interessa. Você nem ouviu qual. Eu já vi o suficiente. Pausa. Ela respirou fundo. O que você quer, então? Que parem de fingir que sabem o que estão fazendo. Silêncio. Eu quero montar algo que funcione. De verdade. Sozinho? Com quem entendeu? Ela não respondeu, mas não desligou. Fiquei ouvindo a respiração dela do outro lado. Não era mais medo. Era outra coisa. Algo como escolha. Fechei os olhos. Pela primeira vez, me senti no centro. Não de um plano de vingança, mas de um ponto fixo. Um ponto onde tudo girava, mesmo que eu não me movesse. E eu ainda não tinha começado de verdade. Ela me encontrou no térreo do prédio antigo. Sem avisar, sem mensagem. Só apareceu, de roupa simples, segurando uma pasta. Não olhou em volta. Só em mim. Eu saí, disse. Do quê? Perguntei. De tudo. Diretoria, cargo, bônus, carro. Pedi desligamento hoje cedo. Ficamos em silêncio. O ventilador no teto girava lento, jogando poeira velha no ar. Por quê? Perguntei. Ela abriu a pasta. Dentro, cópias de e-mails, atas internas, auditorias, um mapa da ruína. Leandro estava maquiando dados há meses. A consultoria externa nunca existiu. Ele criou uma narrativa para justificar sua saída. E jogou tudo no seu colo. Quando percebeu que não conseguiria apagar suas marcas no Sigma, quis explodir o projeto inteiro. Peguei um dos papéis. Ali estava minha assinatura, recortada e colada em um contrato que eu nunca vi. Isso é crime. Sim, e está nos servidores. Mas se você voltar agora, vai parecer que aceitou ser parte. Que foi comprado para ficar quieto. Levantei, olhei pela janela. A cidade parecia menor, mais lenta. Carla se aproximou. Marcelo, você tem noção de que isso já não é mais sobre aquela empresa? Eu sei. Então o que vai fazer? Não respondi. Peguei meu celular, digitei um nome que não usava há anos. Tiago. Ex-funcionário da Controladoria Federal. Hoje, analista independente. Um homem que vive daquilo que o sistema tenta esconder. Mandei uma frase só. Tenho algo que você vai querer ver. Ele respondeu em 5 minutos. Local, horário, instruções de segurança. Sabia que era sério. O encontro foi numa biblioteca desativada, no subsolo de uma faculdade. Tiago já estava lá, mexendo num notebook. Quando me viu, sorriu. Achei que você tinha sumido do radar para sempre. Eu estava esperando. Agora é hora. Mostrei os documentos, os acessos, as datas, os prints dos códigos modificados. Tudo costurado com silêncio e detalhe. Tiago leu, anotou, não disse nada por longos minutos. Isso não é só fraude. Isso é desvio de verba pública. Parte do Sigma foi vendida sem autorização do conselho. E mais, usaram você como escudo. Eu sei. Você quer que eu exploda? Não. Eu quero que o sistema imploda sozinho, mas que imploda com nome e CPF de quem fez. Tiago fechou o notebook. Pegou minha mão. Então você vai precisar de mais do que provas. Vai precisar de palco. Naquela noite, mandei uma mensagem para Carla. Confirma para mim a lista de todos que assinaram as liberações de verba entre março e julho. Com cópia. Ela respondeu. Já está no seu e-mail. Mas Marcelo, isso vai derrubar gente grande. Eu olhei para o teto. Lembrei do dia da demissão. Dos olhos baixos, dos sorrisos contidos, das palmas geladas. Era isso que eles queriam quando me mandaram embora. Que eu ficasse menor. Ela respondeu só. Então cresce. Nas semanas seguintes, Tiago e eu montamos um dossiê completo, com cronologias, erros, contradições, e não entregamos à imprensa, nem à polícia. Entregamos ao Tribunal de Contas, direto ao gabinete de uma auditora que tinha sido derrubada pelo mesmo grupo há 3 anos. Ela nos recebeu de madrugada,
Leu tudo sem dizer uma palavra. Depois, fechou a pasta. Eles tiraram você por medo. Agora, vão te temer, por consequência. Eu não quero ser temido. Mas vai ser. Ela se levantou. O processo começa amanhã. Você não precisará falar nada. Mas vai ouvir seu nome ecoar em salas onde ninguém nunca te chamou. Voltei para casa a pé. Cada passo parecia pesar mais. Não pela dúvida, pela certeza. Agora não era mais sobre salvar um projeto. Era sobre desmontar uma farsa inteira e deixar o espaço limpo, para começar de verdade. O nome da operação era Plano Zero. Não fui eu quem batizou. Foi Tiago. Disse que era mais que simbólico. Era uma fundação limpa. Um reinício sem os vícios do topo. A auditora moveu as peças em silêncio. 3 mandados foram expedidos. 2 computadores apreendidos. Uma sala lacrada. Nenhum vazamento. Nenhuma manchete. Mas dentro dos corredores, o pânico se espalhava como fumaça. Começaram as demissões silenciosas. Primeiro, os gerentes de contratos. Depois, o consultor externo, que nunca existiu oficialmente. Um por um, sumiam dos grupos, dos crachás, das portas. Leandro tentou resistir. Gravou vídeos internos. Chorou. Falou em armadilha política. Disse que Marcelo estava por trás. Mas não adiantava. Os números o engoliam. A arquitetura dele era de vidro. E agora, todos viam as rachaduras. Recebi uma ligação da antiga presidente do conselho. Voz cansada, direta. Marcelo, está limpo, mas a poeira vai demorar a baixar. Não me importo com a poeira. Precisamos que você assuma a reestruturação. Não. Silêncio. Por quê? Porque não se constrói estrutura nova com os mesmos tijolos. Ela suspirou. O que você propõe então? Nada. Não vou propor. Vou construir por fora. Dias depois, um convite chegou por meio de Carla. Um evento de inovação, patrocinado por uma rede independente de investidores. Um encontro de construtores silenciosos, como chamavam. Gente que fazia o sistema funcionar sem aplauso. Fui. A sala era simples, mas cheia. Projetos reais, dados sólidos, gente com fome de fazer, não de parecer. Carla apresentou minha fala como engenheiro de sistemas invisíveis. Quase riram. Até eu abrir o novo Sigma. Não o antigo, restaurado. Mas uma nova arquitetura. Leve, modular, incorruptível. Sem portas traseiras, sem brechas. O que eles tentaram excluir. Eu havia reinventado. Mostrei os fluxos, as integrações, a lógica reversa que impedia a concentração de poder em qualquer parte do sistema. Um organismo que só sobrevivia se fosse transparente. A sala ficou em silêncio por longos segundos. Depois, alguém aplaudiu. Um só. Depois outro. E mais. Não era o aplauso das reuniões de diretoria. Era outro som. Um reconhecimento sem bajulação. No final do evento, uma mulher se aproximou. Vestia jeans, usava um crachá simples. Seu sistema. É resistente até ao ego. Como conseguiu isso? Errei por 20 anos. Aprendi calado. Ela sorriu. Tenho um fundo. Estamos financiando infraestruturas civis digitais. Preciso de alguém que saiba construir com tempo, não com pressa. E com autonomia. Só com ela. Assinei o contrato 3 dias depois. Sem festa. Sem post no LinkedIn. Só um documento, um código-fonte e um nome provisório. Arco. Primeira etapa. Equipe pequena. Escolhi gente que já tinha sido descartada. Os esquecidos. Os difíceis. Os que perguntavam demais. Gente como eu. Incluí Carla. Você tem certeza? Ela perguntou. Só tenho certeza de uma coisa. Você viu tudo e continuou olhando. Ela entrou. Sem cargo definido. Mas com poder real. Na segunda semana, recebemos a primeira proposta de parceria. Vinha justamente de um grupo ligado à antiga empresa. Diziam que queriam recomeçar em novos termos. Ofereciam verba, visibilidade, canal direto com o governo. Devolvi com um bilhete. Vocês já me deram tudo o que eu precisava. Espaço. Arco cresceu devagar, silencioso, sem slogans, mas firme. Em cada linha de código, em cada decisão, só uma regra. Nunca depender de um nome só. Nem do meu.
Porque agora eu sabia. O controle não era o objetivo, era o risco. E ninguém mais teria esse risco nas mãos. Nem eu. O convite chegou numa caixa branca, sem remetente. Papel grosso, timbre pesado. Endereço: Hotel Aurora, Rooftop, sexta, 20 horas. Tema: reparações institucionais e novas estruturas. Lá embaixo, um bilhete em letra inclinada. Sua ausência será interpretada como escolha. Sorri. Não era uma ameaça. Era um pedido velado. Um reconhecimento. Eles sabiam que agora o eixo tinha mudado. E que eu era ele. Cheguei exatamente às 20 horas. Sem gravata, sem pressa. A entrada estava repleta de gente que antes virava o rosto quando eu passava pelos corredores. Agora, cada olhar me procurava. E desviava. Carla já estava lá. Vestido escuro, expressão neutra. Me acompanhou até o bar. Todos os que te apagaram estão aqui. Então, é noite de velório. Ela sorriu, sem humor. Na parede de vidro, a cidade brilhava como maquete. Do outro lado da sala, Leandro. Mais magro, mais tenso. Falava com um grupo de investidores, mas o olhar vinha até mim. Rápido, cortado, como quem olha para o fantasma que criou. Um dos organizadores veio ao microfone. Senhoras e senhores, hoje discutimos não apenas inovação, mas responsabilidade. E para isso, convidamos alguém que não só construiu sistemas, mas desmontou ilusões. A sala virou para mim. Levantei. Fui até o centro. Nada de slides. Só eu. E as palavras que jamais disseram quando tudo começou. Quando você é descartado como ruído, tem duas opções: desaparecer ou se tornar frequência. Eu escolhi ser frequência. Não mais alta, mas constante. Silêncio absoluto. A estrutura que me rejeitou era forte no discurso e frágil na prática. E caiu não porque eu a ataquei, mas porque parei de sustentá-la. O que nasceu depois não foi vingança, foi arquitetura. Olhei para o fundo. Leandro fixava o copo, imóvel. Carla, parada perto do vidro, não sorria, mas não desviava os olhos. Hoje, o que construímos com o Projeto Arco já está em operação em 6 instituições. Sem escândalo, sem manchete, mas com rastreabilidade e independência. E eu não voltei para pedir nada. Só para dizer que não voltarei. Fui embora, sem esperar aplauso. Na saída, Leandro me interceptou. Marcelo, espera. Parei. Ele parecia menor do que eu lembrava. Você venceu. Eu não joguei. Então por que fez isso? Porque vocês confundiram silêncio com fraqueza e estrutura com poder. Ele abaixou o olhar. Esperava algo. Perdão. Acordo. Qualquer coisa. Dei só uma frase. O que você tentou apagar? Virou fundação. Deixei ele ali. A sala atrás de mim voltou a brilhar com risos e taças. Mas agora eu sabia. Não importava quantas luzes acendessem. A fundação não era mais deles. Na porta, Carla me alcançou. Você fez o que ninguém teria paciência de fazer. Eu não queria pressa. Eu queria permanência. Ela encostou no carro. E agora? Agora deixo o sistema funcionar sozinho. E você? Sigo invisível, mas indispensável. Ela assentiu. Não me abraçou. Não pediu para ficar. Só disse: você nunca foi ruído. Só estavam na frequência errada. Eu entrei no carro. O portão se abriu. E enquanto a cidade passava ao redor, percebi. Essa não era minha volta. Era meu silêncio, amplificado. O elevador chegou no andar térreo. Saí sem olhar para trás. Na recepção, ninguém me chamou pelo nome. Ninguém ofereceu café. Mas todos acompanharam com os olhos. Na calçada, o vento soprava leve. Peguei o celular. Nenhuma notificação. Só o reflexo da minha própria face na tela desligada. Do outro lado da rua, um prédio espelhado refletia o que antes me contia. Agora, só vidro, vazio por dentro. Carla me enviou uma mensagem. Está feito. Eu não respondi. Continuei andando. No fim da quadra, um grupo discutia um novo projeto de integração. Um deles usava meu código. Nem me viu passar. Sentei no banco da praça. O mesmo onde meses antes, respirei fundo, com um crachá inútil no bolso. Agora, não havia crachá.
nem crack. Só construção. Fechei os olhos. O mundo seguiu girando. Mas eu parei de ser parte. E virei base.